Nós estamos hoje no terceiro vídeo dessa série de crises epiléticas focais generalizadas e agora eu vou falar sobre crises generalizadas. Se você não sabe ainda o que é crises generalizadas, crises focais, epilepsias focais generalizadas, sugiro que você vá até o vídeo 1 e acompanhe desde lá. Crises generalizadas é quando acontece numa ponto da rede neuronal, né, que rapidamente envolve as redes bilaterais dos dois lados do hemisfério. Então, esse aqui é um mini cérebro, começa numa rede neuronal e que rapidamente envolve os dois lados do cérebro. Nem sempre ele pega todo o córtex. Córtex é essa capinha mais externa. Ele vai pegar outras estruturas que a gente chama subcorticais, tálamo, inclusive. Como que são classificadas essas crises generalizadas? Elas também são classificadas em motoras e não motoras. Então, para que isso é importante? Para a gente conseguir saber qual tipo de epilepsia, qual tipo de síndrome epilética, qual a síndrome epilética que tem esses tipos de crise. Então, é sempre bom a gente pensar em qual tipo de crise que tem. Então, vou começar com as crises epiléticas generalizadas não motoras. Então, as não motoras é que não tem uma manifestação motora, não tem uma contração, né, do membro, né, de algum lado do cérebro, de um lado do corpo, que são basicamente as crises de ausência. Então, as crises de ausência são aquelas crises de parada comportamental, muito breve, e que podem estar acompanhados, que a gente chama de automatismos. Nós temos dois tipos de crises de ausência. A crise de ausência típica e a crise de ausência atípica. A típica é aquela que é breve, né, que dura aí em torno de 8, 10, até uns 20 segundos, e que ela começa e termina abruptamente. Ela pode ser desencadeada pela hiperpneia, aquela respiração mais profunda e contínua, que é feita durante o exame do eletroencefalograma, e que a gente tem acompanhado, por exemplo, às vezes um olhinho para cima, às vezes um piscamento, e que isso chama de crise ausência típica. A ausência atípica, ela pode ter uma certa consciência durante, né, ela é mais prolongada e normalmente ela está associada com pessoas que têm algum grau de deficiência intelectual. Por que eu falo isso? Porque está associado muito à síndrome de Lennox-Gastaut, que a gente pode falar futuramente. E a Lennox-Gastaut, ela tem pacientes que às vezes têm crise de ausência que demoram minutos ou até horas, que a gente chama de uma epilepsia de ausência, um status de ausência, e que às vezes podem até se comunicar, alimentar e ser uma crise de ausência também. E as ausências, elas podem estar acompanhadas de uma certa mioclonia, então tanto de membros quanto de pálpebras. Então, a gente chama de mioclonias palpebrais, mioclonias corporais. E a maioria das crises generalizadas são as crises motoras. Então, a gente tem a tônico-clônica, que você tem um componente tônico e depois um componente clônico, a crise clônica, que é aquela alteração
focal, ou, né, no caso, a gente está falando de generalizada, então, os dois lados. A crise tônica, que são aquela contração mais sustentada. A crise mioclônica, que ela é curta e muito rápida. Tem aquela crise que a gente chama de mioclônico, atônico e clônico. Então, começa com a mioclonia, depois a tônica, depois a clônica. E tem uma outra que é a mioclônico-atônica, que é daquela da síndrome de Duze, ou a síndrome mioclônico-atônica, que é o quê? O paciente tem uma mioclonia e depois tem uma queda abrupta, que é a atônica. Tem outras, que é a crise atônica, que cai abruptamente, né, que tem uma atonia, que tem uma alteração da musculatura, a parte do tônus muscular. E também tem os espasmos epiléticos, que é aquela crise, que é aquela contração que normalmente vem em salvas, que é bem característica da síndrome de West, ou a síndrome dos espasmos epiléticos. Tem, né, no caso, né, aquelas que são de início desconhecido, ou de início que a gente não sabe, que pode ser tanto manifestação motora ou não motora. Então, hoje eu estou colocando aquelas que a gente já conhece. Cada tipo desse, ele pode a gente pensar numa síndrome epilética. Então, já vou falar um pouquinho o que é a síndrome epilética. Então, a síndrome epilética é quando você tem as características tanto do tipo de crise, a idade de início, né, uma história clínica ou familiar, tem uma ressonância, né, um eletrocaracterístico, tem um prognóstico, até quando aquela síndrome acontece, quando que ela desaparece ou se ela persiste. Então, algumas epilepsias, por exemplo, a mioclonia mioclônico-atônica, ela é muito característica da síndrome de Duze. Então, a gente tem que pensar num paciente que tem esse tipo de crise, pensar na síndrome de Duze. A crise um paciente que tem uma ausência e também tem crises tônico-clônicas. Então, a gente tem que pensar na crise de ausência juvenil, se for um paciente ali adulto, ou adulto jovem, ou um adolescente. Mas se ele tem ausência e tônico-clônica numa criança muito pequena, a gente tem que pensar, por exemplo, o Dravet pode ter, né, outros tipos de epilepsia podem ter também, mas quando a gente pensa num adulto jovem, tem que levantar a bandeira da ausência juvenil. Por exemplo, um paciente que só tenha crise mioclônica e crise tônico-clônica. Então, a gente tem que pensar na crise mioclônica juvenil. Também acontece em criança, adolescente e adulto. Um paciente que tem mioclonia, ausência e tônico-clônica, pensar na epilepsia mioclônica juvenil também. Se você não sabe o que são esses termos, né, o que são essas síndromes, tem alguns vídeos, só que são um pouco mais antigos, que eu falo de cada tipo desses que são essas epilepsias generalizadas. Tem outros, né, outras síndromes, né, síndromes, por exemplo, a lipofucinose seroide, tem o caso da síndrome do GLUT1, né, da deficiência do GLUT1, que também pode ter crise de ausências, né? A lipofucinose seroide, ela é muito comum ter crises mioclônicas, ter tônico-clônicas. Então, fazer esse diferencial, um leque de opções, né, um leque de possibilidades, é sempre muito importante, porque vai ajudar a fazer um acompanhamento e também até no caso de pedir um teste genético
fazer uma ressonância que nem sempre está disponível, fazer o teste genético nem sempre está disponível, não sempre muito fácil, né, muito acessível. Então, você colocar isso num fluxograma é sempre muito importante. Não só saber, né, diagnosticar cada tipo de crise, cada tipo de epilepsia, saber o tratamento melhor para cada tipo de epilepsia ou cada tipo de crise. No caso da síndrome de Lennox-Gastaut, que você tem ausências, tem crises focais, às vezes crises tônicas, então a gente tem alguns medicamentos mais apropriados. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, na síndrome de Lennox, a gente tem que fazer uma combinação de medicamentos. Por exemplo, se o paciente tem muita crise que a gente chama de drop attack. Drop attack não é um tipo de crise, é uma manifestação que pode ser uma crise tônica, pode ser uma atônica, pode ser uma mioclônica. Então, o que é o drop attack? É aquela queda abrupta, né, tanto do tronco, da cabeça, e que às vezes você não sabe exatamente qual que é. Se é uma mioclonia, uma atônica, às vezes não tem a possibilidade de fazer um vídeo eletro para ter certeza, e aí você, a combinação da lamotrigina com o valproato, ele funciona muito bem. As crises tônicas, no caso do Lennox, ele responde muito bem à rufinamida, então, que é um medicamento mais novo e que tem sido muito útil para esse tipo de crise. As crises de ausência, então a gente tem que lembrar da etossuximida, da lamotrigina, do valproato. Então, são situações que a gente tem que sempre pensar. Numa ausência numa criança muito pequena, né, não é uma ausência infantil, não é uma ausência juvenil, né, mesmo que o paciente tenha, você tem que pensar na deficiência do GLUT1. Então, o tipo de epilepsia, o tipo de crise, às vezes remete também a um diagnóstico. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da questão do tratamento, tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento cirúrgico.